My dear brethren, Meus queridos irmãos, é com humildade que me coloco diante de vocês nesta noite e dou-me conta de que, além da importante congregação presente a este centro de conferências, muitas centenas de milhares de portadores do sacerdócio acham-se também reunidos por todo o mundo. Ao refletir sobre a responsabilidade de falar a vocês, recordei-me da definição de autoridade do sacerdócio dada pelo presidente Stephen L. Richards. Disse ele: normalmente, o sacerdócio é definido simplesmente como o poder de Deus delegado ao homem. Creio que essa definição é precisa, mas para propósitos práticos, gosto de definir o sacerdócio em termos de serviço e frequentemente chamo de o plano perfeito de serviço. Quer tenhamos o ofício de diácono no sacerdócio arônico ou de elder no sacerdócio de Melquisedeque, estamos presos ao nosso dever, conforme a revelação do Senhor encontrada na seção 107 de Doutrina e Convênios, versículo 99. Portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Quando nosso filho mais novo, Clark, aproximava-se de seu 12º aniversário, eu e ele saímos do edifício de administração da igreja, quando o presidente Harold B. Lee aproximou-se e cumprimentou-nos. Mencionei que o Clark ia completar 12 anos, ao que o presidente Lee voltou-se para ele e perguntou: o que acontece quando você faz 12 anos? Essa foi uma daquelas vezes em que um pai ora para que o filho seja inspirado a dar a resposta adequada. Clark, sem hesitação, disse ao presidente Lee: serei ordenado diácono. Era a resposta que o presidente Lee esperava. Ele então deu um conselho ao nosso filho: lembre-se, é uma grande bênção possuir o sacerdócio. Quando eu era pequeno, ansiava para distribuir o sacramento aos membros da ala. Nós, diáconos, fomos treinados quanto aos nossos deveres. Lewis, um dos homens de nossa ala, sofria de descontrole muscular. Sua cabeça e mãos tremiam com tanta violência que ele não conseguia tomar o sacramento sozinho. Cada diácono sabia que seu dever, ao servir o sacramento para o Lewis, era de levar o pão aos lábios dele, para que pudesse partilhar dele, e da mesma forma, colocar o copinho de água em sua boca com uma mão e segurar a cabeça dele com a outra. Enquanto isso, outro diácono segurava a bandeja. Lewis sempre dizia: obrigado. Há 40 anos, nesta época de conferência, o presidente David O. McKay chamou-me para servir como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Na primeira reunião da presidência e dos 12, de que participei, em que o sacramento era servido, o presidente McKay anunciou: antes de tomarmos o sacramento, gostaria de pedir ao mais novo membro deste grupo, o irmão Monson, que instrua a presidência e os 12 quanto ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Foi naquele momento que entendi o significado real do velho adágio. Quando o momento da decisão chega, o momento da preparação já passou. Foi também uma ocasião para lembrar do conselho encontrado em 1 Pedro. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Comecei meus comentários mencionando uma carta que recebera de um dos militares de nossa ala, que servia na linha de frente na Coreia, durante aquela guerra, por vezes esquecida. O escritor contou como, em meio a um bombardeio no domingo de manhã, vários soldados de seu pelotão partilharam do pão e depois da água, ambos servidos de um capacete. Cada um deles recordou-se do significado da bênção pronunciada sobre os emblemas sagrados e sobre a responsabilidade individual de guardar os mandamentos do Senhor e de seguir o exemplo do Senhor no serviço ao próximo. A recordação daquela experiência, em particular, com a primeira presidência e com o Quórum dos 12,
não se turvou, apesar de passados 40 anos. Para aqueles que estão longe de casa e da família, quer nas Forças Armadas, quer em missão, quer por outros motivos, a época de Natal traz consigo um desejo, uma saudade de estar com os entes queridos, ouvir o riso das crianças, testemunhar a demonstração de amor dos pais e sentir o abraço de irmãos e irmãs. É um trailer de como será o céu e a alegria eterna a ser encontrada lá. Uma certa noite em dezembro, enquanto aguardávamos para embarcar para os Estados Unidos, a irmã Monson e eu enfrentávamos o calor e a umidade sufocante de Singapura. Quando ouvimos, pelo sistema de alto-falantes do aeroporto, a voz familiar de Bing Crosby cantando a melodia alegre: "Estarei em casa no Natal. Podem me aguardar. Espero que tenham neve e pinhas e presentes sobre a árvore enfeitada. A noite de Natal irá me encontrar no lugar onde o amor brilhar. Estarei em casa no Natal, nem que seja só nos meus sonhos." Há muito que a primeira presidência enfatiza a declaração: o lar é o alicerce de uma vida digna e nenhum outro instrumento pode ocupar o seu lugar, nem desempenhar suas funções essenciais. Existem famílias com mãe e pai, filhos e filhas, que, devido a um comentário impensado, afastaram-se uns dos outros. Uma história de como tal tragédia foi evitada por pouco ocorreu há muitos anos na vida de um jovem que, por manter o sigilo, chamarei-o de Jack. Durante toda a vida de Jack, ele e o pai tiveram muitas brigas sérias. Certo dia, quando tinha 17 anos de idade, eles tiveram uma briga particularmente violenta. Jack disse ao pai: "Essa foi a gota d'água. Vou embora de casa e não voltarei nunca mais." Assim dizendo, entrou em casa e arrumou a mala. A mãe implorou-lhe que ficasse, mas ele estava zangado demais para escutar o que ela dizia. Deixou-a aos prantos na porta da frente. Ao atravessar o quintal e prestes a sair pelo portão, ouviu o pai chamá-lo: "Jack, sei que grande parte da culpa por você ir embora é minha. Sinto muito mesmo por isso. Saiba que se algum dia quiser voltar para casa, você será sempre bem-vindo. E eu tentarei ser um pai melhor para você. Quero que saiba que sempre o amarei." Jack não disse nada, mas foi até a rodoviária e comprou uma passagem para um lugar distante. Sentado no ônibus e percebendo que a distância de casa aumentava, ele passou a pensar nas palavras do pai. Começou a dar-se conta de quanto amor o pai sentia por ele, para fazer o que fez. O pai lhe pedira desculpas, convidara-o para voltar para casa e deixar as palavras ecoando na brisa do verão: "Eu amo você." Foi então que Jack percebeu que o próximo passo seria o dele. Sabia que a única maneira de ter paz consigo mesmo seria demonstrando ao pai o mesmo tipo de maturidade, bondade e amor que este lhe mostrara. Jack desceu do ônibus, comprou outra passagem e voltou para casa. Ele chegou pouco depois da meia-noite, entrou em casa e acendeu a luz. Lá estava o pai, sentado na cadeira de balanço com a cabeça entre as mãos. Quando ergueu os olhos e viu Jack, levantou-se da cadeira e aí caíram nos braços um do outro. Jack dizia com frequência: "Aqueles últimos anos que passei em casa foram alguns dos mais felizes de toda a minha vida." Podemos dizer que lá estava um menino que se tornou homem da noite para o dia, que lá estava um pai que, ao suprimir a ira e dominar o orgulho, salvou o filho antes que ele se tornasse mais um no vasto batalhão perdido, em consequência de famílias dilaceradas e lares destruídos. O amor foi o bálsamo que os uniu,
o bálsamo que os curou. Amor, tantas vezes sentido, mas tão poucas vezes expressado. Do Monte Sinai, ressoa em nossos ouvidos. Honra a teu pai e a tua mãe. E depois, a injunção desse mesmo Deus. Juntos vivereis em amor. Irmãos, é nossa a responsabilidade, sim, nosso dever solene de estender a mão aos que se tornaram inativos e que se extraviaram do círculo familiar. Recordem-se comigo das lindas palavras contidas na revelação do Senhor, na seção 18 de Doutrina e Convênios. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim mesmo, que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma, que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria, se me trouxerdes muitas almas. Como presidências de quórum do sacerdócio arônico e como consultores desses quórums, podemos, com a ajuda do Senhor, estender nossa mão e resgatar os que estão sob nossa responsabilidade. Rapazes, com um sorriso no rosto e determinação no coração, vocês poderão, lado a lado, levar um rapaz menos ativo à reunião do sacerdócio para aprender junto com o Senhor e saber o que Ele preparou para vocês realizarem. Vocês têm o direito de receber sua ajuda divina, pois Ele prometeu: estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Irmãos do sacerdócio de Melquisedeque, vocês possuem o mesmo encargo e obrigação no que se refere a seus deveres quanto a outros homens e quanto à família de cada um deles. E vocês têm a mesma promessa do Senhor para ajudá-los em seus esforços. Ao terem êxito, estarão respondendo à oração de uma mãe, aos sentimentos inocentes, embora não manifestados, do coração dos filhos, e seu nome será honrado para sempre por aqueles a quem estendeu a mão e ajudou. Deixe-me contar-lhes um exemplo de certo modo pessoal, mas feliz, extraído de minhas próprias experiências. Quando eu era bispo, preocupava-me com os membros menos ativos que não frequentavam as reuniões e não serviam na igreja. Era nisso que pensava quando entrei na rua em que Ben e Emily Fulmer moravam. Era um casal idoso no fim da vida. As dores da idade fizeram com que deixassem de ser ativos e procurassem um abrigo do lar. Estavam isolados, separados e desligados das atividades diárias e da convivência com outras pessoas. Ben e Emily não assistiam à nossa reunião sacramental havia muitos anos. Ben, um ex-bispo, sentava-se na sala e lia o Novo Testamento. Eu estava indo do meu escritório de vendas no centro da cidade para a nossa fábrica na Rua Industrial. Por alguma razão, desci pela Primeira West, uma rua pela qual nunca passara antes para chegar à fábrica. Senti, então, a inconfundível inspiração de parar o carro e fazer uma visita a Ben e Emily, apesar de estar a caminho de uma reunião. A princípio, não dei muita atenção àquele sentimento e continuei a dirigir por mais 2 quarteirões. Contudo, quando a sensação voltou novamente, rumei para a casa deles. Era uma tarde ensolarada de um dia de semana. Cheguei à porta e bati. Ouvi um pequeno cachorro latir quando me aproximei. Pequenos cachorros sempre latem. Emily convidou-me a entrar. Ao me ver, exclamou: "Estive esperando o telefone tocar o dia todo. Não tocou. Esperava que o carteiro me entregasse uma carta. Entregou apenas contas. Bispo, como sabia que hoje era o meu aniversário?" Eu respondi: "Deus sabia, Emily."
pois Ele a ama. Na tranquilidade de sua sala de estar, disse a Ben e a Emily: não sei por que fui inspirado a visitá-los hoje, mas fui inspirado. Nosso Pai Celestial sabe o motivo. Vamos nos ajoelhar em oração e perguntar-lhe a razão. Assim o fizemos e recebemos a resposta. Ben era um pouco mais velho e idoso do que eu, e eu ajudei a se ajoelhar. Ao nos levantarmos, disse ao irmão Fulmer: Ben, você poderia vir à reunião do sacerdócio e narrar ao nosso sacerdócio arônico a história que me contou certa vez a respeito de como você e um grupo de meninos estavam a caminho do Rio Jordão para nadar num domingo. Mas você sentiu o Espírito dizendo-lhe que fosse para a escola dominical? Um dos meninos que não atendeu ao Espírito morreu afogado naquele domingo. Nossos garotos gostariam de ouvir seu testemunho. Irei sim, respondeu ele. Então disse à irmã Fulmer: Emily, sei que você tem uma linda voz. Sei disso porque minha mãe me contou. A conferência de nossa ala será em poucas semanas e nosso coro irá cantar. Gostaria de se juntar ao coro e participar da conferência da ala e talvez fazer um solo? Qual será o hino? Ela perguntou. Não sei, respondi, mas gostaria que cantasse. É isso que faz a dificuldade dos regentes. No entanto, ela cantou. E ele falou ao sacerdócio arônico. O coração das pessoas alegraram-se, pois Ben e Emily voltaram à atividade. Quase nunca faltaram à reunião sacramental desse dia em diante. Falara-se a língua do Espírito. Ele fora ouvido, fora compreendido, corações foram tocados e almas foram salvas. Ben e Emily Fulmer tinham voltado para casa. Um dos mais antigos musicais da história é Les Misérables. A história passa-se no período da Revolução Francesa. O personagem principal do musical é Jean Valjean. Por sua intensa preocupação com o jovem Marius, que partira para a guerra, ele profere uma sincera oração em forma de canto. Deus no céu, ouve esta prece. Em minha dor, sempre cuidaste de mim. Ele é jovem, sente medo. Dá-lhe a paz, abençoado pelo céu. Guia-o para casa. Leva-lhe serenidade, leva alegria. Ele é jovem, somente uma criança. Tu podes tomar, tu podes dar. Dá-lhe alento, deixe-o viver. Se eu morrer, que seja assim. Deixa-o viver. Guia-o para casa. Irmãos, ao prosseguirmos como portadores do sacerdócio de Deus, aprendendo o nosso dever e então estendendo a mão aos nossos irmãos que precisam de nosso auxílio, que olhemos para o alto, para o nosso Pai Celestial, que é o Pai de todos nós. Talvez não ouçamos sua voz, mas nos lembramos de sua saudação. Bem está, servo bom e fiel. E dentro de nosso coração, reconheceremos sua prece silenciosa. Guia-o para casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.